prazer de boas conversas, de excelentes interlocuções dentro dos nossos eventos acadêmicos, fora dos eventos acadêmicos também. Então, para mim, é sempre uma satisfação conversar com os colegas, ouvi-los, em especial ouvi-los, né? Eu gosto bastante de ouvir, mais de ouvir do que de falar, essa é uma característica minha. E eu, obviamente, quando você me convidou, é um convite difícil de recusar, não somente pelo tema, né, por falar do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, mas também pela amizade que nós temos e pelo carinho que temos um pelo outro. Essas questões são, sem sombra de dúvida, muito relevantes e decisivas na maioria dos nossos convites e das nossas respostas positivas. Então, o que eu pretendo, assim, para a gente estabelecer um diálogo, Francis, eu tinha pensado, primeiro, lamentar muito mais de 120 mil mortos que nós temos, já atingimos 130 mil praticamente, né, por Covid, né, um desastre, uma verdadeira desgraça para a população brasileira, que poderia perfeitamente ser evitada se determinadas medidas, né, administrativas e políticas tivessem sido tomadas no momento correto, da forma certa, no momento, de modo correto. Então, digamos assim, é muito triste, né, o momento pelo qual nós passamos. Um outro ponto também que diz respeito à data de nascimento do Guerreiro, né? O Guerreiro nasceu no dia 13 de setembro de 1915. Então, estaria aí com 103 anos, né? Guerreiro baiano, negro, descendente direto de africanos. Essa história de vida, boa parte de vocês já deve ter conhecimento. Agora, quando você me convidou, eu pensei em fazer um recorte não um recorte temático, né? Porque, obviamente, se tratando de um intelectual do peso do Guerreiro e de qualquer outro intelectual, né, que tenha longa trajetória, se fosse Florestan Fernandes, José de Castro, Darcy Ribeiro, qualquer um deles, né? Pessoas que, de certa forma, pela condição de intelectuais de fato que foram, e preocupados com a realidade brasileira, preocupados com os problemas brasileiros, traçaram suas trajetórias enfrentando firmemente, né, com firme propósito, esses problemas, como foi o caso do Guerreiro. Então, eu preferi não fazer um corte temático, né, ou seja, fazer visualizar o Guerreiro, a contribuição do Guerreiro em estudos organizacionais, a contribuição do Guerreiro para os estudos de relação de raça, a contribuição do Guerreiro dentro do nacionalismo. Há várias formas de abordagem da obra do Guerreiro que tem sido muito bem feita por diversos colegas, sabe? Diversos colegas têm tratado tematicamente o pensamento do Guerreiro, né? Há muitos experts neste tipo de tratamento. Há poucos trabalhos, digamos assim, que sejam mais longitudinais em termos do Guerreiro. Poucos trabalhos. Mas, de toda maneira, a minha escolha também não é nenhum corte longitudinal enorme. Acabará sendo. Mas eu, devido ao momento particular em que nós vivemos no âmbito da nossa academia, né, um momento em que impera um produtivismo acadêmico dos piores tipos, né? Os mais danosos para a nossa cultura acadêmica, dos mais danosos, do meu modo de ver, para a nossa cultura intelectual. E em especial porque este modus operandi da academia, ela atinge fortemente os jovens, né? As novas gerações de pesquisadores, as novas gerações de docentes, e
E há momentos em que nós precisamos lançar luzes, né, ou apontar possibilidades a essa nova geração. E neste ponto, eu acho que o Guerreiro pode contribuir de modo muito significativo em termos de oferta de um lastro de estudo, de pesquisa, um lastro de vida, de engajamento com os problemas emergentes, os problemas sociais. Então, nesse sentido, eu tiro o Guerreiro como digamos assim, uma espécie singular, exemplar, que pode ajudar, no meu modo de entender, a colocar um norte, se não na totalidade, mas pelo menos para uma boa parte dos nossos jovens, ou nós mesmos, né, que temos a preocupação de levar adiante uma vida de estudos, pesquisas e de enfrentamento dos problemas sociais. Então, eu preferi fazer um recorte ressaltando conceito e trajetória intelectual, né? E mostrar, a partir de conceito, a partir de um determinado conceito, a partir particularmente do conceito de redução sociológica, de que modo o Guerreiro traçou a sua trajetória intelectual, não que isso tenha sido devidamente, digamos assim, projetada, programada. Obviamente que o Guerreiro, como todo intelectual, teve, né, cedeu às tentações dos problemas nacionais. E isso, obviamente, pode pulverizar as atenções, pode, digamos assim, retirar a concentração de esforços, inclusive eu poderia desviar das finalidades de estudos, de pesquisa, né? No caso do Guerreiro, nós, digamos assim, que talvez nós tenhamos sido beneficiados, e eu falo isso com muita reserva, do ponto de vista dessa compreensão da trajetória, do ponto de vista de nós termos dele um pensamento ou um esboço de uma teoria sociológica melhor articulada, em razão do fato do Guerreiro ter, digamos assim, ter sua trajetória interrompida com o golpe militar de 1964. Talvez o Guerreiro era parlamentar, ele era deputado pelo estado da Guanabara no início dos anos 60, tinha assumido uma cadeira no Congresso, na Câmara, e em 62, né, e foi imediatamente cassado pelo ato institucional número 1. Né? O nome do Guerreiro aparece na posição 54 do anexo do ato institucional número 1. Junto com o Guerreiro, um conjunto enorme, Darcy Ribeiro, Josué de Castro, né? Essa questão que, de certa forma, a maioria dos golpes, em especial esses golpes militares, provocam. No Brasil não foi diferente do que ocorreu em boa parte da América Latina, né? Essa intelectualidade nossa, que vinha, de certa forma, desde os anos 50, dos anos 40, anos 50, afirmando uma compreensão de Brasil, uma compreensão de nação, buscando fornecer subsídios para que a nação brasileira pudesse tomar direcionamentos. Esse projeto foi abortado duramente com o golpe militar e, dado que o Guerreiro estava na posição, né, na condição de deputado, o exílio fez com que o Guerreiro retomasse a sua atividade acadêmica. Entende? Então, de certa maneira, foi em razão deste elemento, deste fato do exílio, que o Guerreiro pôde, de fato, dedicar-se, e como dedicou-se tão bem, à construção de um livro, como é o caso da Nova Ciência das Organizações. Por certo, se o Guerreiro tivesse mantido a sua trajetória parlamentar, dificilmente ele conseguiria elaborar um livro tão
tão fortemente, tão bem fundamentado como é a nova ciência. E nós percebemos a diferença, essa diferença entre um livro, né, com bastante densidade de fundamentos, como é o caso da nova ciência, e um outro livro que é fundamental, importantíssimo, também de grande relevância em termos da produção do Guerreiro, que é a Redução Sociológica. A Redução Sociológica, nesse sentido, ela ele é um livro mais carente, digamos assim, do que foi a nova ciência das organizações. Carente em razão dos conjuntos de engajamento que o Guerreiro estava levando adiante no momento em que publica a obra. Então, o meu propósito aqui é que nós possamos fazer uma análise ou lançar um lastro de compreensão do Guerreiro a partir da relação entre conceito e trajetória intelectual. A minha finalidade é, antes e acima de tudo, possibilitar para que a nova geração visualize no Guerreiro como um caso exemplar, de um sujeito que toma o seu projeto de estudo, o seu projeto de pesquisa, as suas finalidades, os seus propósitos de contribuição para a nação e tenta levar adiante, né? Diferentemente do que nós observamos hoje, em que boa parte de nós tem o seu projeto de estudo, os seus projetos de vida, de trabalho, determinados pelos periódicos, né? Determinados pelas chamadas dos periódicos. E isso é destrutivo de qualquer projeto fundamental do ponto de vista de contribuição intelectual. Inteiramente destrutivo. Então, do meu modo de ver, no sentido de contribuir para que nós recuperamos essa importância de que tenhamos um projeto de vida, de estudo, de pesquisa e, obviamente, de enfrentamento das questões, eu lanço mão aqui do caso exemplar do nosso querido Guerreiro Ramos, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqui nós temos aqui, a princípio, umas fotos do Guerreiro, né? O Guerreiro bem jovem aqui, por volta dos seus 21, 22 anos de idade. O Guerreiro já na casa dos 40. E aqui o Guerreiro já no final da sua trajetória, já aos 65, 66 anos de idade. Então, a ideia é essa: conceito e trajetória intelectual. É como um preâmbulo, vale a pena registrar um conjunto enorme de textos que o Guerreiro escreveu e que a imensa maioria de nós não tem acesso. Tá? São livros, boa parte dos livros publicados à época em que ele estava no ISEB, por exemplo, mas há livros antes do ISEB que nós não temos acesso. As bibliotecas não possuem exemplares. Há livros que foram publicados exclusivamente em espanhol, como é o caso de sociologia do orçamento familiar, que nós não temos nem em português. Então, o Guerreiro tem um conjunto de obras, digamos assim, que está fora do horizonte da grande parte das pessoas que se interessam por seus trabalhos. Por certo, tem havido grandes esforços no sentido de recuperar a obra do Guerreiro, né? Como, por exemplo, nós já tivemos edições de Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, em 96, nós já tivemos reedições da Redução Sociológica em 90, a Redução Sociológica em 96, Introdução Crítica em 95. Nós tivemos essa aqui, Administração em Contexto, uma reedição de um livro monumental do Guerreiro, de 1966. Nós tivemos há pouco tempo uma reedição de Mito e Verdade da Revolução Brasileira, que foi publicado originalmente em 63, e o IELA, vinculado ao Instituto de Estudos Latino-Americanos, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, sob a iniciativa do professor Nildo Ourix, e em diálogo, obviamente, com a família do Guerreiro Ramos, particularmente seu filho, conseguiu uma republicação, uma reedição de Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Vejam, mas esse livro tinha sido publicado em 63 e vai reaparecer agora,
em 2017, é muito tempo, né? Muito tempo. Esse livro não tem nas bibliotecas, né? Não se tem acesso. A Crise do Poder no Brasil é um livro magnífico, né? É um livro escrito em cima dos acontecimentos políticos nacionais, sabe? É um livro de caráter, de importância histórica muito grande, que mereceria aí, obviamente, uma republicação. Então, nós temos livros que não desconhecidos, nós temos um esforço de um conjunto de colegas que tem também feito para reapresentar essa obra. Nós temos também um conjunto de colegas nossos que têm escrito sobre o Guerreiro. Na verdade, assim, eu acho que há mais livros escritos sobre o Guerreiro disponíveis do que efetivamente os livros do Guerreiro. Eu quero destacar aqui alguns colegas, algumas pessoas que são e foram fundamentais nesse processo. Primeiramente, a professora Lúcia Lipe Oliveira, do CPDOC, a primeira pessoa digamos assim, a reapresentar o Guerreiro, inclusive reapresentá-lo dentro do âmbito das ciências sociais, dentro do âmbito da sociologia. O texto da professora Lúcia Lippe é um texto fundamental, a Sociologia do Guerreiro. Tem um outro colega também que basicamente fez toda a sua trajetória nas ciências sociais a partir de estudos profundos e muito bem feitos sobre o Guerreiro Ramos. Eu me refiro a Edson Bariani Júnior. Aqui tem a sua dissertação de mestrado, em que ele analisa de modo muito, muito bem feito a relação sociólogos, em que a sociologia no Brasil foi construída, e particularmente ele aborda os enfrentamentos entre Florestan Fernandes e Guerreiro Ramos. Posteriormente, ele faz uma análise mais longitudinal da obra do Guerreiro e publica Guerreiro Ramos e a Redução Sociológica. Uma pessoa que faleceu recentemente, né, o Luiz Antônio Alves Soares, que também recuperava a obra do Guerreiro, era um estudioso do Guerreiro, lançou 3 ou 4 livros. Tem um livro, inclusive, o professor Sérgio Boeira tem um manuscrito de um livro que o Luiz Alves deixou ainda redigido. O Muriatã Barbosa, um excelente livro a respeito de compreensão das questões, da questão da negritude em Guerreiro, um excelente livro. A Fundação Getúlio Vargas, então, aqui é irreparável o trabalho que ela tem feito, né, em recuperação dessa obra do Guerreiro. Então, tem um livro de depoimentos muito bons. No centenário de 100 anos, em 2015, do Guerreiro, que foi um evento levado a cabo também pela Fundação, esse livro é fruto desse encontro. Um outro livro aqui, conduzido pelo professor Frederico Lustosa, foi recentemente publicado. Tem aqui o Márcio Ferreira de Souza, tem o Evandro Brito, com Dilemas Epistemológicos de Guerreiro. Então, são esforços de colegas que têm dedicado boa parte da sua trajetória acadêmica a estudar e a reapresentar a obra do Guerreiro. Há escritos do Guerreiro que foram deixados na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vi ainda há pouco a Laís Silveira, que é lá da UFSC também, e atua junto com um grupo de ética da UDESC, junto com o Maurício Serafim, também um grupo que se dedica muito ao estudo do Guerreiro. Nós temos na UFSC, olha, ninguém mais, ninguém menos, em termos de importância nesse trabalho de continuação da obra do Guerreiro, do que o professor Maurício Serva, com seus estudos a respeito da racionalidade, o professor Sérgio Boeira, incorporando o Guerreiro Ramos, o Edgar Morin, em uma mirada ecológica importantíssima. Há textos dispersos que o Guerreiro deixou também, que mereceriam uma reapresentação, textos inéditos, né, publicados somente em inglês, e que merecem uma reapresentação. Inclusive, vale a pena registrar que, nos próximos meses, o professor Reginaldo Santos, né, que conduz um grupo Administração Política na Universidade Federal da Bahia, encampada com um conjunto de colegas, né, a Beth Matos, Mônica Matos, o Elinaldo, vários colegas, em que
se apropriam da ideia do Guerreiro e dão um avanço com a proposta de administração política. E nós temos, agora, nos próximos meses, devemos lançar um número da revista REBAP, Revista de Administração Política, com um conjunto de 5 textos inéditos do Guerreiro. Os textos já foram traduzidos por mim, pelo professor Francisco Heidemann, e nós ainda nesta semana estávamos conversando a esse respeito. A nossa expectativa é que por volta de janeiro, fevereiro, a gente apresente esses 5 textos inéditos do Guerreiro, com comentaristas de colegas. Então, os trabalhos estão acontecendo, né? Há um conjunto de cartas que o Guerreiro trocou, né? Aqui, por exemplo, há cartas trocadas entre ele e o ex-presidente Juscelino Kubitschek, com figuras de grande impacto em termos de estudo no campo da administração pública, e no campo da filosofia, estudiosos latino-americanos, estudiosos africanos, né, pensadores da África, pensadores da América Latina. O Guerreiro teve esse laço intelectual importantíssimo com pensadores intelectuais franceses. Então, tem muita coisa assim a ser posta. Mas o meu propósito aqui, basicamente, é tratar de conceito e trajetória a partir do triplo sentido que o Guerreiro imprimiu ao conceito de redução sociológica. Tá? Como a maioria de vocês deve saber, o Guerreiro imprimiu primeiramente o sentido de redução sociológica como método, depois expandiu para a redução sociológica como atitude parentética, e, por fim, redução sociológica como a nova ciência. Então, essas são as 3 miradas que eu gostaria de tratar com vocês neste momento. Então, eu vou partir efetivamente para a minha exposição. Então, sabemos que a intuição e elaboração do conceito de redução sociológica foi ponto marcante do conjunto da obra do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos. Embora se perceba lampejos dessa intuição em seus escritos dos inícios dos anos 40 sobre literatura latino-americana, a efetiva articulação desse conceito matriz de seu percurso intelectual se daria entre os anos de 1952 e 1958, período em que ele atuava no Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política, IBEPS, que depois converteu-se no ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Ao mesmo tempo, Guerreiro atuava nesse período junto ao Teatro Experimental do Negro. Ele era assessor da Casa Civil do presidente Getúlio Vargas, dirigia uma pesquisa nacional sobre o orçamento familiar dos trabalhadores brasileiros dentro do Ministério do Trabalho, e, obviamente, claro, além do seu engajamento na docência, né, particularmente aí na Fundação Getúlio Vargas, aqui, embora ele também fosse docente no ISEB. Então, esse período, que é o período fértil, né, o primeiro, eu não diria nem o primeiro, mas um dos períodos mais férteis em termos de elaboração da teoria sociológica do Guerreiro, percebe-se que é um período em que ele está em pleno engajamento com atividades e com problemas nacionais. Ao final desse período, viria à tona o seu livro de título A Redução Sociológica, em 1958, atualmente considerado um clássico do pensamento social brasileiro. Nesse livro, porém, enquanto conceito complexo, a redução sociológica não foi apresentada em sua versão acabada, mas apenas representando um dos sentidos que lhe foram atribuídos pelo autor. No caso, redução sociológica como método de análise de concepções e de fatos sociais, ou, mais especificamente, como um método de assimilação crítica da produção sociológica estrangeira. Então, este é o teor que aparece na redução sociológica, do conceito redução sociológica em 58. A redução ela é apresentada primeiramente enquanto método. Tratava-se, portanto, antes de tudo, de um método combativo diante de uma constatação fundante
que o Guerreiro já vinha expondo em seu livro de 57, por exemplo, Introdução Crítica à Sociologia Brasileira. Qual que era essa constatação do Guerreiro? A sociologia no Brasil e em países latino-americanos semelhantemente colonizados evoluiu sob forte influência de teorias exógenas, que, convertidas em dogmas pelos intelectuais locais, fizeram da sociologia praticada neste país uma ciência de empréstimo, um tipo de saber alienado e alienador. Portanto, obstáculo epistemológico ao projeto de um pensamento científico autônomo nacionalista, logo comprometido com um verdadeiro projeto de desenvolvimento da nação. Então, este é o diagnóstico que o Guerreiro fará dos estudos, não somente da sociologia, ele faz esse diagnóstico, inclusive, dos estudos antropológicos, e ele generaliza, de certa forma, para boa parte do conjunto das ciências sociais de época. Então, vejam, por exemplo, o Guerreiro, uma das questões importantíssimas do Guerreiro era que o sociólogo, no caso, o intelectual, fosse portador de uma categoria de totalidade. Sem categoria de totalidade, não é possível compreender a realidade. O Guerreiro nunca foi adepto aos estudos no varejo. Primeiramente, era necessário você ter o atacado, ou seja, a totalidade, e daí, então, estudar os elementos. Mas ele sempre condenou essas particularidades. Por exemplo, ele sempre condenou o que nós hoje fazemos em abundância, os estudos de caso, sem pular desses estudos ou sem colocá-los diante de um quadro maior de análise. Então, o Guerreiro, quando ele vai procede uma análise da realidade brasileira, ele elabora 5 categorias que, para ele, são fundamentais para nós compreendermos o Brasil. Brasileira. Então, a primeira categoria que ele lança a mão é a categoria de dualidade. Esta categoria ela é a resultante da conexão histórico-universal em que se viu apanhado o Brasil. É fruto da necessidade de integração forçada do país ao mundo moderno eurocêntrico. O Brasil é dual e múltiplo, segundo Guerreiro, pois tem em si todas as fases de desenvolvimento. A lei da dualidade, portanto, pode ser generalizada para todos os aspectos da vida brasileira. Então, digamos assim, a primeira categoria analítica, a realidade brasileira é uma realidade dual, fruto do modo em que ela se insere no projeto de modernidade eurocêntrica. Além de dual, a realidade brasileira ela sofre de heteronomia. O caráter mimético dos países colonizados é resultado da situação global em que estão. O prestígio das metrópoles lhes impõe inexoravelmente a heteronomia. Diante do imperialismo desse prestígio, não é dado ao país colonizado fazer opções, nem lhe pode ocorrer mesmo a ideia de opção, senão a partir da possibilidade real de liquidar a dependência. Então, a opção do Brasil, a opção pela modernidade brasileira, só era possível a partir do momento em que fosse liquidada a situação de dependência que nós tínhamos. E dependência de ideias, e dependências econômicas, dependências culturais, um conjunto de dependências que fazia com que, em termos de heteronomia, o Brasil fosse um país do mimetismo. Então, além da dualidade, a heteronomia. É óbvio que colabora com esses dois elementos uma outra categoria que o Guerreiro denomina de alienação. Diz ele, o Brasil está entre os povos que têm sido proletariado externo dos países do centro econômico. A sociedade brasileira é profundamente marcada pela alienação, pois ainda não está plenamente ao seu alcance a manipulação direta dos fatores de seu desenvolvimento. A alienação é essa deficiência de comando de si próprio.
Reparem que essa construção ela é extremamente coesa entre si, né? Heteronomia, alienação, dualidade. Soma-se a isso uma outra característica que o Guerreiro também identifica, e essa questão não é exclusivamente do Guerreiro em si, ele também apreende este mesmo diagnóstico da realidade brasileira à luz de um conjunto de outros sociólogos, de outros intelectuais que o antecederam, né, como o caso do Visconde de Uruguai, de Silvio Romero, de Euclides da Cunha, Alberto Torres, Oliveira Viana, né, diante de uma tradição do pensamento social e político brasileiro que de longas décadas vinham denunciando essas características no Brasil. Então, por exemplo, o Alberto Torres é um dos principais, digamos assim, posições, pontos de vista crítico a esta categoria, que o Guerreiro chama de amorfismo. Tá? Então, a sociedade brasileira é uma sociedade amórfica, diz ele. A organização superestruturária de nossa sociedade, carecendo de forma ou de relação orgânica com as peculiaridades do país, se altera simetricamente conforme as sucessivas influências que recebe do exterior. Ou seja, o mimetismo não é um mimetismo exclusivamente de ideias, não é um mimetismo exclusivamente cultural. Há um mimetismo que, em termos de estrutura, converte a sociedade brasileira em um país de estrutura mórfica. Não há uma raiz consolidada em termos de princípio organizativo da nação. E a última dessas 5 categorias que ele utiliza que darão o parâmetro de totalidade da realidade brasileira é a categoria de inautenticidade. Diz ele, né? O Brasil é um país inautêntico porque se pauta econômica, política, social e culturalmente por normas que não permitem a atualização de suas possibilidades e que vigoram às custas de um contínuo déficit de seu ser. No Brasil, a superestrutura normativa e modeladora da vida nacional, assimilada dogmaticamente pelos cidadãos, os incompatibiliza com a sua realidade. Então, essas 5 categorias, inautenticidade, amorfismo, alienação, heteronomia e dualidade, afetavam todos os elementos nacionais. Nada escapava, segundo o Guerreiro. Então, diante dessa totalidade compreendida, o Guerreiro passa em revista, por exemplo, as ciências sociais. Então, nesse sentido, o método redução sociológica foi elaborado para combater a síndrome alienante que acometia o pensamento sociológico acadêmico brasileiro, em especial de uma determinada vertente da tradição sociológica brasileira que ele denominava por consular ou enlatada, contra a qual sempre manifestou opinião depreciativa. Tá? O Guerreiro, basicamente, separa em 2 correntes, uma que ele vai chamar de corrente de intelectuais pautadas num pressuposto de assimilação crítica das experiências, das ideias estrangeiras, e uma outra corrente que era para e passa em termos de atualização às ideias exógenas, que ele vai chamar de corrente ou de pensamento enlatada. Essa síndrome se caracterizava pela presença de 6 defeitos, que seriam, segundo o próprio sociólogo, próprios da fase infantil em que se encontrava a sociologia no Brasil, fase tipicamente marcada pelo colonialismo das mentalidades intelectuais. Então, quais eram esses defeitos? O que era essa síndrome alienante? Os 2 primeiros defeitos eram de simetria e sincretismo, que assinalavam o fato de o sociólogo brasileiro estar sempre disposto a acolher mimeticamente a produção intelectual dos centros europeus e norte-americanos, não adotando, frente às mesmas, qualquer atitude crítica e, ainda mais agravante, conciliando, em termos doutrinários, as mais diversas correntes de pensamentos ou teorias ali produzidas. Ou seja, a crítica dele aqui é uma crítica àquilo que nós fazemos, né? E é feito como nós vemos isso com muita
frequência na nossa academia. O corta e cola de teorias estrangeiras. Né? A composição, né? Uma composição muito estranha de teorias que são diretamente incorporadas sem qualquer princípio analítico crítico. Então, essa simetria, o sincretismo, faziam parte de característica da síndrome alienante que reinava nos estudos sociológicos de época. Outro defeito era o dogmatismo, que revelava a postura submissa e apologética da tradição enlatada, dado que seus representantes tinham por praxe adotar e generalizar os argumentos proferidos por autoridades reconhecidas ou grandes nomes da disciplina sociológica no exterior. Eles faziam isso de dois modos característicos. Por um lado, na fala e no discurso sociológico, materializado principalmente por meio da montagem mecânica de textos científicos e na análise factual da realidade, já viciada em seu ponto de partida. Decorrência direta desse dogmatismo era o dedutivismo. Uma vez que as ideias estrangeiras, a sociologia consular atribuía valor absoluto de verdade, a tendência era sempre tomá-las como ponto de partida no processo de compreensão ou explicação dos fatos da vida social brasileira. Dedutivista, portanto, seria aquele sociólogo que desconsiderava as contingências históricas das nações e suas peculiaridades de constituição socioculturais, uma vez que sua preocupação maior estava em realizar o sincronismo mecânico entre diferentes realidades nacionais. Ainda um outro defeito seria a alienação, tal qual o elemento da categoria de totalidade a que ele recorreu. Então, a alienação é fruto de uma atitude exclusivamente contemplativa ou apreciativa que, geralmente, o sociólogo nacional defendia e assumia como modus operandi do fazer sociológico, principalmente no exame da realidade. E, por fim, a outra categoria que se repete é a categoria de inautenticidade, que seria o resultado de todas as categorias acima apontadas, pois punha à mostra a ficção que era a sociologia produzida no Brasil. Uma vez que o trabalho sociológico brasileiro não se firmava em genuínas experiências cognitivas do sociólogo. O fato do sociólogo não ser um sujeito engajado com os problemas da realidade no qual vive, ele não tinha experiência cognitiva significativa. Então, em verdade, a sociologia não passava, segundo Guerreiro Ramos, de uma brincadeira de pif-paf, de um joguinho de paciência, digamos assim, um jogo de cartas de baralho. Agora, mesmo que a finalidade imediata da redução sociológica como método tenha sido a de combater aquela síndrome que, na avaliação do Guerreiro, acometia a sociologia brasileira, o fato é que a edição de 58 de seu livro, devido ao envolvimento do autor com diversas outras atividades e questões pessoais, entre as quais as divergências dentro do ISEB, não retratava o projeto por ele originalmente pensado, sendo a concretização incipiente de suas proposituras, ou, como ele mesmo disse, apenas um esboço metodológico. Na verdade, o anseio por elaborar um método que pudesse auxiliar os sociólogos no processo de compreensão da realidade brasileira, à luz de sua própria razão sociológica, de ser histórico, e que possibilitasse assumir uma postura crítico-assimilativa frente a todas as formas de conhecimento e de experiências elaboradas a partir de outras realidades. Isso fez com que o Guerreiro, ao desenvolver a redução sociológica naquele livro, conferisse ao conceito apenas um dos sentidos fundamentais. Outros dois sentidos dos termos necessitaram ser explicitados e foram, na segunda edição do livro A Redução Sociológica, que foi publicada em 1965. No prefácio dessa segunda edição, no meio do contexto das respostas aos críticos que o livro, em sua primeira versão, recebeu, em especial as críticas que foram feitas ao livro por Florestan Fernandes
e Jacob Gorender, o autor acrescentou a noção de redução sociológica como método, mais uma, na verdade, mais duas, tá? Estas já inspiradas em diferentes linhas de combate, mas ainda convergentes com sua luta contra a alienação. Então, o segundo sentido é a redução sociológica como atitude parentética. Tá? Já não se trata mais de um método, trata-se de uma atitude. Podemos dizer, nos dias de hoje, dentro de um alinhamento com uma linha aristotélica, trata-se de hábitos, né? De hábitos, de uma espécie de virtude. Então, a redução sociológica seria, no caso, uma atitude parentética. Esse sentido de redução sociológica, esse segundo sentido, foi primeiramente apresentado no seu livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira, no contexto de sua militância política partidária no Partido Trabalhista Brasileiro e seu histórico embate político contra o Partido Comunista Brasileiro e a ideologia marxista-leninista que o PCB apregoava. Aliás, em matéria de política, Guerreiro Ramos acreditava ser perseguido tanto pela área da direita quanto pela ala da esquerda. Quando, no exercício do mandato de deputado federal pelo estado da Guanabara, destacou essa questão diversas vezes nos seus pronunciamentos na tribuna da Câmara, sempre condenando o servilismo da esquerda e o entreguismo da direita. Ou seja, o Guerreiro Ramos apanhou dos dois lados. Apanhava da esquerda, apanhava da direita. Gostava efetivamente de um bom e glorioso combate, né? Essa é uma das características da personalidade do Guerreiro. Certa feita, afirmou que a vida política brasileira vinha sendo conduzida por lideranças teleguiadas. Há dois falsos dilemas. De um lado, uma pequena direita lúcida, né? De homens que querem fazer deste país, diz ele, um país de Yankees de segunda mão. Isso se repete nos dias de hoje, porque o nosso representante maior do Poder Executivo não passa desta figura que o Guerreiro retratava e combatia já lá nos anos de 63. Quer fazer do Brasil um país de segunda mão dos Estados Unidos. De outro lado, uma esquerda extremada, diz ele, de ledores de vulgatas soviéticas, cubanas e chinesas, que querem fazer deste país um país de cubanos, de russos, de chineses de segunda mão. Assim, segundo ele, somente o movimento de saneamento ideológico poderia fazer efeito contra a lesão psíquica provocada pela falsidade ideológica a que estávamos expostos. Somente uma medida desse caráter para restituir o processo brasileiro a seus devidos termos, porque a vida brasileira não poderia continuar a ficar subordinada a essas posições teleguiadas de direita e de esquerda, que naquele momento prevaleciam no embate público. Então, nesse livro de 63, Mito e Verdade da Revolução Brasileira, a fim de apontar e desqualificar o dogmatismo dos esquerdeiros brasileiros, Guerreiro Ramos buscou inspiração na obra O Rinoceronte, de Eugênio Ionesco, na teoria das elites, na corrente revisionista do marxismo, principalmente em Rosa Luxemburgo. Além disso, com o intuito de denunciar o domínio cognitivo alienante do PCB, que o PCB sobrepunha às mentalidades de seus membros, ele recorreu aos incipientes estudos a respeito do fenômeno das organizações formais e as implicações éticas e morais destas para a vida humana individual associada, a fim de defender, ante a constatação de a sociedade contemporânea ter se transformado em uma sociedade de organizações, defendendo a consciência crítica dos sujeitos quanto aos pressupostos inerentes a toda forma de organização, particularmente aquelas que querem a inconteste servidão humana a seus propósitos. Eu acredito que, em se tratando de estudos organizacionais no Brasil, Mito e Verdade Brasileira, em especial o capítulo sobre o homem parentético, homem organização, homem parentético, é um capítulo fundante dos estudos críticos em estudos organizacionais no Brasil. Nós não podemos falar desses estudos críticos sem inserir este trabalho, particularmente este trabalho do Guerreiro.
Então, nesse instante, inclusive, aproveito a oportunidade para elogiar o trabalho da professora Ana Paz de Paula, que tem feito um trabalho enorme, fez principalmente na primeira década passada, de colocar o guerreiro neste métier, né, de pioneirismo dos estudos críticos no Brasil. E o fez com toda razão. Foi, portanto, no contexto de suas divergências políticas partidárias, a partir de uma visão negativa a respeito das organizações formais, que Guerreiro Ramos, inspirado na distinção entre a atitude natural e a atitude crítica, encontrada na fenomenologia de Husserl, definiu, em 63, a redução sociológica como atitude parentética, ou seja, como um hábitos ou como capacidade psicológica a ser incorporada pelas pessoas em geral e que as habilitaria a resistir às mazelas que as organizações formais acarretam ao comportamento e à psicologia humana. 2 anos depois, em 65, esse segundo sentido foi apresentado de maneira mais depurada no contexto que o originou, passando a ser expresso como adestramento cultural do indivíduo, que o habilita a transcender, no limite do possível, os condicionamentos circunstanciais que conspiram contra a sua livre expressão. Então, nós temos aqui os dois sentidos da redução. O primeiro, a redução como método. O segundo, a redução como uma atitude incorporada do sujeito como hábitos. Mas aí, então, há um terceiro sentido. Tá? Há um terceiro sentido, que é a redução sociológica como uma nova ciência. A redução sociológica como uma proposta de superação da sociologia nos termos institucionais e universitários de sua época. Esse terceiro sentido da redução sociológica também é proveniente dos embates do autor e de sua vida militante, mais especificamente da luta contra o racismo e a ideia de raça subjacente à ciência social da época. Nesse sentido, sua origem africana e engajamento no teatro experimental do negro fundado por Abdias Nascimento tiveram importância fundamental. Diante da constatação da impropriedade com que o problema das relações raciais vinha sendo tratado no Brasil, ele se verteu à atividade de revisão das ciências sociais para compreender a alienação estética que acometia o negro na sociedade brasileira. Desse esforço resultaram 2 textos fundamentais: O Processo da Sociologia no Brasil, publicado em 53, O Problema do Negro na Sociologia Brasileira, um texto curto, publicado em 54, e um outro texto magnífico, que é O Negro Desde Dentro, publicado em 54 também. Esses 2 textos foram incorporados ao livro Introdução Crítica da Sociologia Brasileira, publicado em 57. Nesses textos, ele denuncia não somente o caráter ideológico dos pressupostos sobre os quais as ciências sociais foram elaboradas, sistematizadas, mas também a introjeção pelo homem e mulher negros de uma patologia do branco brasileiro, a saber, a desvalorização social e estética do negro, patologia que os próprios sociólogos e antropólogos estudiosos da condição do negro colaboravam em disseminar e fundamentar cientificamente. No texto O Problema do Negro na Sociologia Brasileira, por exemplo, ele afirmou que o negro brasileiro vinha sendo estudado a partir de categorias e valores induzidos predominantemente da realidade europeia. E assim, do ponto de vista da atitude ou da ótica, os autores nacionais não se distinguiam dos autores estrangeiros no campo em apreço. Uma coisa, dizia ele em outro momento, é o negro tema, o negro como objeto científico, uma coisa examinada, olhada, vista, ora como ser mumificado, ora como traço curioso, ou de qualquer modo como um risco, um traço da realidade nacional que chama atenção. Outra coisa é o negro vida, esse ser que não se deixa mobilizar, que é despistador, proteico, multiforme, do qual, na verdade, não se pode dar versão definitiva, pois é hoje o que não era ontem, será amanhã o que não é hoje. Ou seja, acometidos da cegueira ideológica provocada pela ciência social,
acriticamente importada e propagada, os cientistas sociais de então, ao converterem o negro em objeto da ciência, melhor dizendo, em um fato científico instruído por valores europeus, por isso mesmo seduzidos pelo sortilégio da cor, deixaram de atentar para o fundamental, a dialética existencial da negritude. Isso implicava em afirmar um conceito base. Quem quer compreender, a todos que querem compreender a episteme do guerreiro, o conceito fundamental desse entendimento é o conceito de Niger Sum, sou negro. Esse conceito é importantíssimo porque ele vai contra o princípio da ciência moderna. Ele vai contra o princípio cartesiano do penso, logo existo. Tá? Princípio cartesiano no discurso do método. Penso, logo existo. O guerreiro vai destituir este princípio e vai elencar em seu lugar o Niger Sum. Sou negro, identifico o meu corpo em que o meu eu está inserido, atribuo a sua cor a uma suscetibilidade de ser valorizada esteticamente e considero a minha condição étnica como um dos suportes do meu orgulho pessoal. Eis aí toda uma propedêutica sociológica, todo um ponto de partida para a elaboração de uma hermenêutica da situação do negro no Brasil. Esta mesma condição, este mesmo princípio do Niger Sum, o guerreiro vai adotar quando analisa a realidade brasileira na sua totalidade. E, ao invés de ser Niger Sum, é um brasileiro Sum. Então, este é o princípio, né, que nega, né, este princípio epistêmico do guerreiro, na verdade, é um princípio existencial. Este princípio do guerreiro nega o princípio fundante da ciência moderna. Volto a repetir. Aliás, vale o registro também de um ex-aluno que eu fiz a orientação do TCC, o Silas, que estava aqui presente, ainda eu vi, que fez um excelente TCC, recuperando essa ideia do guerreiro e trazendo um diálogo muito importante com o Clóvis Moura nos dias atuais. Essa juventude vibrante, né, que está redescobrindo o guerreiro, não só através do que eu tenho dito, mas de todos esses colegas que têm publicado estudos sobre o guerreiro, que está valendo a pena o esforço, entende? É um esforço de reapresentar o guerreiro. Então, em verdade, essa percepção do caráter ideológico da sociologia acadêmica brasileira, realizada à luz do problema do negro, ou melhor, à luz de sua própria condição de Niger Sum, transformou-se em denúncia e vinha sendo feita por ele já desde o final da década de 40. Tal percepção, quando ampliada para as ciências sociais em geral, o levou à seguinte conclusão: as ciências sociais, na forma que assumiram nos meios acadêmicos oficiais, são, em grande parte, uma ideologia dessa dominação, na medida em que seus enunciados gerais estão afetados do que se poderia chamar de ilusão etnocêntrica e ptolomaica, e ainda na medida em que dificultam a compreensão global do processo histórico-social e distraem a atenção dos estudiosos para aspectos fragmentários desse processo. O aspecto positivo da questão estava no fato de um contexto mundial de sua época ser propício para uma tarefa revisionista das ciências sociais, de modo que pudesse construir uma teoria social atualizada às novas exigências humanas, às novas exigências nacionais, às novas exigências mundiais. A fim de que tal revisão pudesse ser concretizada, era fundamental a contribuição de uma inteligência de países periféricos para depurar o teor etnocêntrico e ideológico de tal teoria. Foi nesses termos que Guerreiro visualizou a redução sociológica no seu terceiro sentido, ou seja, a redução sociológica como superação das ciências sociais, tal como estava instituída nos meios acadêmicos. Então, o Guerreiro, se nós analisarmos o trabalho do Guerreiro, e aqui eu cito, por exemplo, o excelente trabalho que fez o João Marcelo Maia, do CIPDOC, que analisou as relações do Guerreiro com intelectuais periféricos, né? Não somente com intelectuais cêntricos, como eu acabei fazendo na minha tese de doutorado, mas o João Marcelo Maia vai buscar os vínculos, as relações que o Guerreiro tratou
com intelectuais periféricos, a exemplo de Frantz Fanon, e como ela chama a elaboração de uma teoria social confrontativa à teoria social instituída. Então, é este ponto que o Guerreiro vai chegar a esse momento revisionista das ciências sociais, e que o Guerreiro irá concretizar no seu último livro, a nova ciência das organizações, uma reconceituação da riqueza das nações. Esse livro foi publicado concomitantemente em português e em inglês. Então, seria para o Guerreiro, e ele próprio fala isso, este seria o apogeu do terceiro sentido atribuído à redução sociológica. É interessante ressaltar que, em 1965, tratava-se principalmente da necessidade de superação da sociologia, ao passo que, em 1981, o autor decidiu ampliar as consequências de suas críticas, uma vez que agora visava a superação da ciência social enquanto tal, e, por conseguinte, a própria superação das teorias de organizações, desde uma crítica fundada nos alicerces epistemológicos que lhe davam fundamento. Então, de certa forma, à luz dessa, digamos assim, desse delineamento de conceito, em que o Guerreiro tem o lapso, né? Em que o Guerreiro tem o primeiro elemento de visualização conceitual nos anos 40, da redução sociológica. De 42 a 58, nós temos aí 16 anos perseguindo o conceito, 16 anos de dedicação. E se a gente soma de 42 até 1981, 82, são 40 anos dedicados a um trabalho de elucidação conceitual. Veja, se este sujeito cedesse às chamadas dos periódicos, aos dossiês, se buscasse constituir a sua produção intelectual, seu labor intelectual, à luz desses oportunismos reles que nós temos visto no dia de hoje, por certo, não teria chegado a lugar algum. Então, o que eu deixo aqui, Francis e demais colegas, e eu agradeço muito por me terem ouvido, é a apreensão deste traçado de uma vida à elucidação de determinada ideia, e não desistir e não abrir mão. Por fim, vale dizer que o último livro do Guerreiro, A Nova Ciência das Organizações, sofreu 17 negativas de editoras. 17 negativas, e ele não arredou o pé do teor do livro. Nos dias de hoje, nós, para termos um trabalho publicado, fazemos tudo, inclusive abrimos mão imediatamente da ideia que queremos levar adiante. Bom, é isso aí. Eu agradeço a oportunidade, Francis, e me disponho, obviamente, a conversar com os colegas e tal. Boa tarde, professor Ariston, tudo bom? Aqui é o Fernando. Fernando. Tudo bem? Tudo melhor ainda, depois que estou te ouvindo. Opa, que bom. Que bom, professor. Antes de mais nada, parabéns, muito obrigado. É fantástico ouvi-lo, é uma oportunidade única mesmo. A gente reuniu aqui algumas perguntas, eu vou fazendo para o professor, tá? Sim. E daí, depois das perguntas, vai ser aberto aqui para quem quiser interagir ao vivo nesse modelo que nós temos como possível, tá? Então, a primeira pergunta é da Suzana Pinol. Ela gostaria de saber se em algumas das obras de Guerreiro Ramos, o professor tem conhecimento de abordagens que criticam a glorificação de acervos e narrativas em museus que enaltecem a colonização europeia, e se sim, em quais? Poxa vida, pergunta... por sorte, nós temos aqui junto conosco pessoas que conhecem muito bem a obra, e eu dou aqui meu boa tarde ao meu amigo Edson Bariani, né, um sociólogo de mão cheia. Né? Que bom vê-lo aqui, Edson.
Eu diria assim, Fernando, o Edson é uma outra pessoa aqui que vocês podem recorrer a ele, que ele tem plenas condições de nos ajudar. Eu diria assim também que o próprio acervo constituído pelo Teatro Experimental do Negro, hoje levado adiante pela Elisa Larquim Nascimento, esposa do... Ai, caramba. Poxa vida. Do Abdias Nascimento, né? Desculpa, Elisa. Do Abdias Nascimento. O próprio acervo do TEM, um acervo belíssimo, né? Eu diria que, de certa forma, ainda merecedor de exploração por parte de nós, dos estudos organizacionais, dos estudos administrativos, digamos assim, são provas, no meu modo de ver, que vão na linha do que talvez a colega que fez a pergunta, Fernando, possa ajudar. O contato com a Elisa, todo o acervo, as obras, as apresentações que o Teatro Experimental do Negro fez, o concurso levados adiante, o negro, desculpa, o Cristo Negro, a pintura, né, o Cristo Negro que está no acervo, que eu sei, do Teatro Experimental do Negro, são materiais, são patrimônios, de fato, que expressam este momento, não somente o momento, mas arrastam ainda para os dias de hoje a relevância deste debate, né? Ou seja, em termos de nós valorizarmos, enquanto patrimônio, toda a contribuição que foi deixada pelo um conjunto de pessoas que se dedicaram a um patrimônio cultural, no caso, né, negro. Há muitos estudos a esse respeito também. Perfeito, professor. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Igor Monteiro. Ele diz o seguinte, professor: o academicismo vigente até hoje nos ensina a ser, além de produtivistas, reprodutores de conceitos e teorias estrangeiras de turno ou de moda. Na pós-graduação, ainda somos ensinados a pedir autorização para o teórico europeu ou estadunidense. A autonomia intelectual ainda é heresia, a delinquência acadêmica, então, nem se fala. Aqui o professor atribui a continuidade dessa condição de invalidez teórica, entendendo-se teoria como uma representação da realidade concreta determinada, vigente até hoje nas ciências sociais, no atual quadro de colonização mental que infecta a universidade que aí está. É possível que as ciências sociais consigam colaborar para a autoconsciência nacional em termos sociais e políticos? Eu acho que sim, acho que sim, perfeitamente. Tem muitas pessoas que estão engajadas, só que essas pessoas que estão comprometidas com esse processo ainda de desalienação. Muitas pessoas que estão elaborando teorias explicativas da realidade brasileira, né? Veja-se, por exemplo, um conjunto de estudiosos que se vincularam à Universidade Cândido Mendes, que hoje estão na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, que eram do IUPERJ, pessoas dedicadas a esse ponto. Lembro aqui do Teotônio dos Santos, né, buscando uma reconstrução, uma leitura muito singular, a partir, obviamente, de um diálogo já com o marxismo. Vanderlei Guilherme dos Santos, olha a obra do Vanderlei Guilherme dos Santos e você vai encontrar inspiração a esse respeito, né? Aliás, o Vanderlei Guilherme foi aluno do Guerreiro também. A denúncia, a crítica, né, está sendo feita por diversos, só que são periféricos. Há trabalhos muito bons, por exemplo, a professora Lúcia Lippe mesmo, toda a trajetória da professora Lúcia Lippe, ela fala isso diversas vezes, ela se preocupou pelos intelectuais da periferia. Os intelectuais, ela estudou, se dedicou aos intelectuais que não aparecem no métier da hegemonia dos campos comuns, das valas comuns, dos nossos bancos acadêmicos, né? Então, há muito trabalho a ser feito por nós, nesse sentido, em resgatarmos essas dosagens de pensamento críticos e de pensamento autênticos que nós ainda temos, de continuidade desta tradição, né? Não somente no Brasil, mas na própria América
Tina, eu cada vez mais me surpreendo com todas as vezes que eu tomo contato com alguns estudiosos, né, que estão tentando elaborar esse tipo de coisa. Vou citar, por exemplo, um que ultimamente eu li muita coisa dele, e que é o José Maurício Domingues, da Estadual do Rio de Janeiro, uma produção, olha, uma produção muito boa em cima de um conceito, o conceito de subjetividade coletiva. Então, mas a partir do conceito, o José Maurício Domingues faz uma análise da realidade social, do meu modo de entender, muito apropriada no dia de hoje, discute a modernidade, discute a particularidade desta modernidade. Temos colegas aqui, volto a repetir aqui, o Bariani, estudando Tobias Barreto, escrevendo um livro sobre Tobias Barreto no sentido mais de reapresentar as ideias do Tobias Barreto para a geração contemporânea, porque, olha, se nós ficarmos, em termos de ciências sociais, só com as ideias que vêm da USP, nós estamos ferrados. Entende? Nós estamos ferrados. Eu acho que este embate ainda é merecedor. E no nosso campo, principalmente, sabe, Fernando, no nosso campo de estudos organizacionais, todos nós sabemos aqui, veja o esforço que faz a Alessandra também, como historiadora que é, em recuperar esse legado que nós temos, o Sérgio Vanderlei, que também se esforça muito a recuperar esse pensamento, o Alexandre Faria, também na Fundação Getúlio Vargas, tem muita gente dedicada digamos, a construir singularidades em termos de interpretação no nosso campo de trabalho. Muita gente. Perfeito, professor. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Yuri. Ele fala que a Universidade Brasileira é um gigantesco fracasso histórico, bem como projeto político e teórico que domina essa universidade, desde a redemocratização como alternativa cosmética ao domínio liberal e imperialista. No atual momento de radicalização, como o professor vê a recuperação do Guerreiro Ramos para formularmos e agirmos sobre nossa realidade, e não como estudo exegético para fazer a luta que ele sempre travou? Sim. Olha, eu vou pedir a vocês que não sorriam das coisas, né, do que eu vou falar. O Guerreiro Ramos, como eu disse para vocês, apanhou da direita, apanhou da esquerda. Nos dias de hoje, nós observamos que a recuperação do Guerreiro também tem sido feita por várias matizes ideológicas, várias. Se você colocar aqui, qualquer um de vocês for no Google, e você colocar, por exemplo, Olavo de Carvalho e Guerreiro Ramos, você vai acessar um vídeo em que o Olavo de Carvalho vai dizer o Guerreiro, o melhor sociólogo desse país, nós temos que ler o Guerreiro é importante, etc. Olavo de Carvalho, o que está instruindo boa parte desses sujeitos que estão tentando afundar o Brasil mais ainda. Aí você vai pegar também, eu vou pegar o exemplo para contrastar, exclusivamente para contraste, mas aqui quero também reforçar o excelente trabalho que tem feito o professor Nildo Oryx, um defensor do momento revolucionário brasileiro também. O Nildo Oryx, do outro lado, no outro extremo ao Olavo de Carvalho, pontua as ideias, e pontua muito bem as ideias do Guerreiro. Então, esses embates, ainda nos dias de hoje, nós visualizamos esse embate em termos de apropriação das ideias do próprio Guerreiro. Então, o Guerreiro ainda sofre com este elemento, e nesse sentido é bom que sofra, de certa forma. Agora, nós temos que ter muito cuidado, no meu modo de entender, porque com o malabarismo interpretativo que nós podemos também cair nessa ideia, né? Então, esse é um ponto. A pergunta do colega, o diagnóstico está correto, é isso. Se nós continuarmos assim nas nossas universidades, na nossa academia, acabamos, não há mais o que fazer, entende? Se nós nos dedicarmos exclusivamente, como tem sido feito, ao Lattes, acabou, a produtivismo acabou, não há o que fazer. Desvalorização do livro, acabou. Entende? Vale a pontuação do Lattes, não há o que fazer, gente. Não há o que fazer. Então, nós estamos muito próximos deste momento, muito próximos, que
de fato, o diagnóstico, no meu modo de entender, com relação ao momento em que vive a universidade brasileira, foi muito pertinente o diagnóstico. Entende? Nós estamos num ponto assim de inflexão enorme para um lado ou para o outro, nesse sentido. Vai depender de nós não deixarmos que esse ponto leve imediatamente à ruína. Eu acho que ainda é possível, dentro do mundo acadêmico, conduzirmos com um trabalho sério, e ainda que a gente faça a distinção entre o intelectual e o acadêmico. Eu acho que o acadêmico ainda tem um papel importantíssimo, assim como tem o papel do intelectual. Ocorre que o acadêmico tem sido corrompido pelos critérios que estão aí postos para a pós-graduação, inteiramente. Perfeito, professor. Complemento. E a opção, sem ser essa, é uma opção muito dolorosa. A opção de sair do sistema, ela é muito dolorosa. Tem pessoas, eu conheço, temos aqui exemplos, pessoas que decidiram abandonar, pessoas de alta inteligência, grande produtividade, entende? Produz livros a cada 2, 3 anos, produz um livro, cara, essas pessoas decidiram abandonar porque estão vendo assim, não tem jeito, entende? Não tem jeito. Perfeito, professor. Professor, tem uma pergunta aqui do professor Edson Bariani. Ele pergunta, então, Ariston, o que você pensa dessas novas leituras que põem Guerreiro Ramos no campo do racialismo e desconsideram a visão do negro como povo e não como raça? Porra, você quer me passar rasteira, hein, Bariani? Olha, o teu diagnóstico, o Bariani tem um texto que aí eu recomendo, quem quer incorporar o guerreiro, a um debate a respeito das relações de raça nos dias de hoje, não pode deixar de ler esse texto do Bariani sobre o Niger Sun, do guerreiro, e os trabalhos também do Marcos Chomayo, a respeito dos estudos do guerreiro em termos de relação de raça. Essa posição, eu acredito que dificilmente o guerreiro cairia no particularismo para onde a questão tem caminhado. Dificilmente ele cairia, né? Porque, como bem frisado, o negro é povo no Brasil. O negro é povo brasileiro. Não há como particularizá-lo neste elemento. Daí talvez esteja, Edson, eu até que gostaria de te ouvir muito, a gente se encontra bem pouco. Talvez aí estejam um pouco das divergências que a gente possa ter encontrado, inclusive, entre o Guerreiro e o Abdias Nascimento. Entende? Agora é um caso assim que merece estudos, obviamente. Quando o Guerreiro sai exilado do Brasil, dá a ideia, e ele vai fazer toda a produção dele nos Estados Unidos, a questão do negro desaparece. A nova ciência não toca no tema. Entende? Não toca no tema. E isso tem que ser visto de um modo, como é que eu posso dizer, com um estudo muito fiel à ideia do guerreiro. E eu acho que desaparece exatamente por isso que o Bariani escreve no livro. O guerreiro não cedia a estas particularidades, né? Então, ao modo como o guerreiro tem sido trazido nesses estudos que discutem o racialismo, como o Bariani coloca, eu também divirjo desse modo de apropriação de toda esta singularidade. Então, particularmente, eu tenho um pouco de divergência a este respeito. Perfeito, professor. Muito obrigado. Obrigado também ao professor Edson. Professor, aí não é uma pergunta, mas pediram também para o professor, se possível, explicar um pouco dessa crítica do Guerreiro Ramos à ideologia marxista-leninista. O marxismo-leninismo era a ideologia de época, né? Nos anos 60 era isso, era exatamente isso, né? Hoje talvez, e aí essa inclusive é a opinião, é a posição
que o próprio Nildo Oryx, que é um marxista de carteira, digamos assim, coloca e dá razão ao Guerreiro. Né? E no dia de hoje o Nildo dá razão ao Guerreiro. Era isso. Tinha que metralhar mesmo, tinha que meter pau. Porque essa vertente que estava se instituindo e que se incorporou no partido, no PCB, era uma vertente que efetivamente tinha esse tipo de propósito que o Guerreiro denunciava. Então, por exemplo, o Guerreiro vai incorporar dentro da própria linha marxista, não fora. Ele vai fazer crítica ao marxismo-leninismo, recuperando ideias, por exemplo, da Rosa Luxemburgo, que é marxista. Então, e ele vai estar dizendo, de certa forma, ele está dizendo exatamente isso. Né? É preciso a própria corrente estar atenta às críticas. Hoje eu acho que há pouco dissenso em termos de colocação no alinhamento da Rosa Luxemburgo a esta corrente de pensamento. Mas, na época, o Guerreiro, entende? O Guerreiro, de certa maneira, vai lá e diz, olha, nós não podemos continuar neste tipo de sectarismo, de dogmatismo que tem sido conduzido, né? no receituário que vamos aplicar. Né? Traz de lá e aplique-se aqui, ipsis literis. Esta é a mesma crítica do Guerreiro. Esta não é a crítica exclusivamente do Guerreiro. Tá? Não é a crítica exclusivamente do Guerreiro. Digamos, a crítica à transplantação receituária. Não é a crítica. Se você for ler Josué de Castro, Geografia da Fome, então há um momento em que o Josué vai dizer o seguinte, olha, para combater o livro do Josué de 1946, ele vai dizer o seguinte, olha, para combater o problema da fome, nós não podemos transplantar ideias de outros países para cá também. Então, havia, de certa maneira, um conjunto de intelectuais que compartilhavam deste pressuposto. A diferença é que o Guerreiro, enquanto sociólogo radicado no campo da sociologia faz, é construir e dar fundamento, constrói uma tradição e dá fundamento a esse elemento. O Guerreiro é o primeiro sociólogo a construir uma tradição do pensamento social brasileiro. É o que ele vai chamar dos críticos assimilados. Ele constrói a tradição e diz assim, eu, de certo modo, sou continuidade desta tradição. Perfeito, professor. Nós temos mais uma pergunta, professor, e depois a gente vai abrir daí para interações aqui, ok? A pergunta é do Marcelo Maia. Como era possível para Guerreiro Ramos entender de forma totalizante realidades duais e múltiplas como a brasileira? Exatamente tentando expressar em categorias duais e múltiplas e complexas. Né? Se você pega, por exemplo, toda a obra do Inácio Rangel, toda a obra dos grandes economistas desse país, toda a obra do Inácio Rangel também está calcada diante de uma constatação. Né? Nós vivemos o que ele chama de dualidade básica da economia brasileira. Então, o Brasil é um país dual economicamente. E para o Guerreiro, essa dualidade também transforma-se em multiplicidade. Né? E a característica não é exclusivamente do Brasil. Ou seja, quando ele diz que no Brasil nós tínhamos, ainda temos, todas as etapas de desenvolvimento, todas as etapas, do primitivismo ao avanço tecnológico, todas as etapas estão dentro da realidade brasileira. E ele diz isso não é uma questão exclusivamente do Brasil. Isso tem em diversos outros países, inclusive não colonizados. Ou seja, não há uniformidade. Esse é o ponto. Né? É uma falácia a uniformidade genérica, principalmente dos modos produtivos, né? Dos modos de produção. Então, este é um ponto fundamental do Guerreiro. Ele vai atacando esta dualidade, atacando esta multiplicidade. Ele vai fazer uma crítica fortíssima ao tal Compassos. E aí, quem tem interesse, eu acho que vale muito a pena a investigação. De um lado, nos dias de hoje, um debate que é um debate que, por exemplo, tanto no campo da administração pública quanto no campo da administração, digamos assim, esse debate não aparece de um modo muito claro. É o debate, de um lado, dos teóricos da teoria da modernização, que nós chamamos de teoria da modernização convergente,
de inspiração parsoniana, que vão dizer o seguinte: há sim nações paradigmáticas que devem servir de referência para que as outras nações coloquem-se em fila indiana para atingi-los. E do outro lado, há uma corrente de pensamento chamada corrente da teoria da modernidade múltipla. Ou seja, não há referente de modernidade. As nações têm possibilidades abertas, todas são. O conceito que o Guerreiro vai utilizar é um conceito de origem alemã, chamado a contemporaneidade do não coetâneo. Todas são, ao mesmo tempo, modernas a seu próprio modo. E nós não podemos aceitar a determinação de um espelho, de um padrão paradigmático fixo, como a teoria de modernização sempre tentou nos colocar. Então, essa crítica do Guerreiro, ela é muito, digamos assim, ela é muito contemporânea neste sentido, tá? Quando a gente discute, por exemplo, teoria de modernidade. Então, boa parte dos nossos sociólogos, nos dias de hoje, digamos assim, estão dedicados a essa compreensão do dilema, que seria, no meu modo de ver, o maior dilema da sociologia brasileira, ou que seja, a modernidade do Brasil. Seremos ou não seremos modernos? Somos ou não somos modernos? Este é o dilema que nós enfrentamos. E nos dias de hoje, nessas duas correntes, que parecem importantíssimas para a gente entender, sendo que o Guerreiro talvez estivesse mais tendente à chamada corrente da modernidade múltipla do que a corrente a teoria da convergência de modernidade. Quero agradecer ao professor Ariston, muito bacana, muito legal. Da minha parte, só agradecer mesmo, tá, professor? Eu tenho estudado aqui o Guerreiro Ramos, a questão das racionalidade substantiva, mas vou estudar aqui os artistas de rua, né? E daí eu estava pensando sobre isso mesmo, não querer estudar se existe ali uma racionalidade substantiva ou não, e sim mergulhar na realidade, verificar o que a realidade mostra no campo, né? E nada melhor do que um pensamento assim, para a gente poder ter um estudo mais honesto, menos proposital, né? Então, eu quero agradecer, professor, pela contribuição, já vinha estudando sobre o autor, mas na outra obra, né, na obra A Nova Ciência das Organizações. Mas é muito legal a gente ter uma visão mais completa, mais legal aqui sobre a obra do autor, tá? Muito obrigado. O meu modo de ver é um falso dilema, racionalidade substantiva e racionalidade instrumental para o Guerreiro Ramos. Inteiramente falso dilema. Não faz sentido manter o dilema racionalidade substantiva e racionalidade instrumental. A questão é única, didaticamente ele separa. Obviamente que o diagnóstico que ele vai fazer da sociedade moderna é um diagnóstico em que prevalece as práticas racionalizantes da vida, predomina o elemento instrumental da razão, que é capturado dentro de uma política cognitiva, aprisionado, entre aspas aqui, porque é temeroso usar o termo de gaiola de ferro, né? Já visto que nós temos aqui no Brasil grandes estudiosos do Weber, como o caso do professor Carlos Cel da UFSC. Essa gaiola de ferro aprisionou um conjunto de práticas humanas dentro do escopo de uma instrumentalidade da razão. Agora, veja a questão. E para o Guerreiro, eu acho que esse é o ponto que eu deixo aqui a chave interpretativa, para o Guerreiro, os povos periféricos, os grupos periféricos que não foram aprisionados à gaiola de ferro, são os povos que podem efetivamente contribuir para uma saída dentro desse âmbito da modernidade. Dentro desse âmbito. E aí vale a pena, eu acho que essa é uma das leituras que o Guerreiro vai fazer, inclusive dos trabalhos do Abdias, da pintura do Abdias, resgatando este elemento substantivo da razão, não aprisionado não partícipe, né, não prisioneiro da gaiola de ferro, da instrumental weberiana. Mas eu diria o seguinte, é um falso dilema.
reforço aqui que nós temos um conjunto enorme de pessoas dedicadas ao estudo, à análise crítica do pensamento do Guerreiro, não somente não uma análise ufanista, não uma análise glorificante, mas também um diálogo crítico, apontando certos pontos em que o Guerreiro talvez não tenha, digamos assim, as suas análises tenham cabido dentro de certos contextos, né? E pessoas que estão avançando naquilo que o Guerreiro efetivamente apontou, né? Há muitas, digamos assim, muitas brechas no Guerreiro. Por exemplo, no que diz respeito ao livro A Nova Ciência, ele sofre, no meu modo de entender, de uma falta enorme que é a discussão do Estado. O Guerreiro não discute o Estado, não chega a discutir em profundidade, porque talvez não tenha tido tempo, morreu, obviamente, aos 67, né, 66, de discutir o papel do Estado diante de uma proposta paraeconômica. Eu acho que chegaria a discutir essa questão, mas não. O fato é que no livro a questão não é tratada, de tal modo que alguns até lançam crítica ao Guerreiro, dizendo que o Guerreiro é um funcionalista e coisas de gênero. Outras pessoas que vão dizer que o fato do Guerreiro ter se alinhado à filosofia em determinado momento, se apropriado da terminologia dos conceitos, da filosofia existencial, se aproximado da fenomenologia, seria um autor não merecedor de crédito, seria um autor de propostas idealistas. É exatamente ao contrário, nada disso. O Guerreiro sempre foi um sujeito engajado com os problemas, sempre foi um sujeito engajado com os problemas. É óbvio que um pouco menos durante seu período de exílio. Para que vocês tenham ideia, e isso é do conhecimento, o Guerreiro foi um dos primeiros sociólogos a trabalhar com empregadas domésticas, no âmbito do teatro experimental do negro, discutindo a relação patrão e empregadas domésticas, em termos de alívio, de problematização das tensões, que são tensões características. E, entende? Se jogou a esse tipo de... pioneiramente a esse tipo de questão. Aí a trajetória do Guerreiro nega este tipo de crítica. E o Guerreiro, no fim da vida, inclusive, ele lança a propositura no que ele chama de ultrapassagem da fenomenologia. Ele faz uma proposta de uma teoria pós-fenomenológica, dizendo o seguinte: a fenomenologia é rito de passagem, todo intelectual contemporâneo tem que passar pela fenomenologia, neste sentido, e abandoná-la, lançar seus próprios conceitos. Então, de certa forma, eu acho que o Guerreiro tem ainda muito a nos ensinar, e neste momento aqui, Francis, eu quis trazer exclusivamente esta persistência, esta constância do Guerreiro às ideias, ao desenvolvimento de teoria, coisa que nós já não encontramos mais na nossa academia. Nós não encontramos pessoas, os jovens principalmente. Hoje o jovem está terminando o doutorado com 28 anos de idade. Você pergunta assim: e daí? O que você vai fazer até os 70? Se você não tem projeto de estudo e de dedicação de vida. Entende? Esse é um aspecto, é urgente que essa nova geração assuma um projeto ao qual deva se dedicar. Eu acho que o Guerreiro é um caso exemplar neste sentido, né? Em termos de apontar saída, cara, a constância, né? a constância em elaborar alguma coisa significativa. E nós, infelizmente, não, né? Na nossa academia não se produz teoria, se consome muita teoria e se produz pouca teoria. Essa que é a grande questão. Eu agradeço imensamente aos colegas. E a você também. Francis, e ao grupo do NIL. Eu queria fazer não uma contribuição, só uma apreciação final aqui. Longe de mim ser entusiasta da sociedade, dos elogios mútuos, né? Mas é interessante que as pessoas saibam o momento especial que a gente está tendo aqui, porque o Ariston é simplesmente o cara que melhor e mais conhece profundamente Guerreiro Ramos no mundo. A nossa mentalidade colonial
ainda nos coloca, né, de certa forma, bom, ele já disse tudo isso, né? Só queria dizer que ele conhece isso como ninguém, pessoas do mundo inteiro estudam a obra dele, e muitas vezes a gente não dá importância para as pessoas que estão entre nós fazendo um trabalho dessa qualidade. Sobretudo porque é um autor que produz teoria de qualidade e também respeita o autor. O que a gente tem visto ultimamente é um Guerreiro Ramos self-service, cada um pega o que lhe interessa, torce as palavras do autor, as interpretações, para justificar suas próprias teses, às vezes absurdas, e talvez o único autor que conhece essa totalidade da obra do Guerreiro Ramos é o Ariston. Então, é um prazer ver você falando sobre essas coisas, Ariston, que você domina como ninguém. Muito obrigado, era só isso.